talvez você não perceba no seu dia a dia o quanto a energia elétrica é importante para a soberania do Brasil. Precisamos da energia para tudo aquilo que é mais importante para a nossa existência como nação. Para o funcionamento de hospitais, de indústrias, comunicação, do comércio. Mas a boa notícia é que temos energia de sobra no Brasil. E a má notícia é que ainda sofremos com alguns problemas de distribuição, acesso e com a pobreza energética. E para falar hoje sobre energia, soberania e transição energética, eu converso com o diretor jurídico da Itaipu, Luiz Fernando de Lázari. E eu sou Letícia Giovannini Garcia, promotora de justiça, e este é o Direito ao Ponto, o podcast da FEMPAR, que é a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Seja bem-vindo, de Lázari, ao Direito ao Ponto. É um grande prazer te receber aqui hoje para esse episódio que vamos falar sobre energia, soberania e transição energética. Você como diretor jurídico da Itaipu. Eu quero começar falando dessa relação entre energia e soberania. Porque talvez as pessoas não percebam o quanto a energia ela é vital para o funcionamento de uma nação. Pensando em tudo aquilo que é mais importante para o funcionamento de um país. Funcionamento de escolas, hospitais, do comércio, indústrias. Enfim, tudo isso depende do funcionamento da energia elétrica. E também existe um impacto muito importante na questão geopolítica. Hoje a gente vê essa guerra, que é a mais famosa que a gente vê na atualidade, a guerra da Ucrânia e da Rússia. O papel e o impacto que tem o poder da Rússia em todo esse confronto, esse conflito, principalmente naquilo que decorre do gás, porque a Rússia é a maior produtora de gás do mundo. Então, o quanto que isso impacta na soberania de todas as nações. Inclusive, acho que cerca de metade da Europa depende do gás russo para sobreviver, e isso gera um grande impacto. Então, eu quero começar te perguntando, você, como diretor jurídico da maior usina hidrelétrica, produtora e geradora de energia limpa do mundo, o que representa a Itaipu para a soberania do Brasil? Primeiro, é um enorme prazer estar aqui com você, doutora Letícia, doutor Alexandre está aqui nos acompanhando, doutora Ana Paula, ambas da gloriosa cidade de Bandeirantes, nosso espetacular interior do Paraná. Todo mundo sabe, eu sou do Paraná, do interior do Paraná também, sou de Colorado, uma cidade bem maior que Bandeirantes, bem mais avançada, mas é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu quero até iniciar dizendo, né, o bom filho a casa torna. Eu acho que boa parte das pessoas que estão nos ouvindo sabem, eu fui do Ministério Público durante bastante tempo da minha vida, sou filho de promotor, procurador. Meu pai foi procurador-geral, né, doutor Luiz Carlos de Lázari, já falecido, mas sempre homenageado e lembrado, né, por todos do MP e pela família também. Então é um enorme prazer estar podendo participar desse projeto que tem uma perninha da Itaipu, um bracinho da Itaipu aqui, né? Exato. A gente, nessa nossa gestão, a gestão de 2 anos comandada pelo presidente Lula e pelo nosso diretor-geral Enio Verri, nós mudamos uma tradição que era antiga na empresa Itaipu. A Itaipu sempre foi uma empresa inovadora, produtora de tecnologia e ciência, né? E sempre teve voltada para o investimento acadêmico, científico, produzindo e patrocinando eventos de cunho doutrinário, de cunho acadêmico, para ajudar o Brasil a se atualizar, a se modernizar. Pouco menos de 2 anos de gestão, já são 40 eventos catedráticos e acadêmicos jurídicos que são patrocinados pela usina Itaipu, e esse é mais um dos eventos que nós colaboramos, porque nós entendemos que a população merece ser esclarecida, precisa ser esclarecida de temas que muitas vezes não chegam ao alcance delas, e o Ministério Público é, sem dúvida, um fomentador de boas práticas e de boas políticas no nosso Brasil. Então não há dúvida de que é uma obrigação institucional da empresa fomentar esse tipo de atividade. Então eu me sinto muito satisfeito de estar participando como convidado, apesar de não ser mais integrante do Ministério Público, mas como convidado, e me sinto até um convidado de honra, aqui no podcast de vocês. Olha, em relação à questão da soberania, ela é um conceito, né? Ela não se define, evidentemente, só na questão energética. Mas é evidente que um país necessita ter a capacidade de produção, distribuição
de energia. Senão, ele fica dependente ou de uma empresa internacional ou de uma nação internacional. Você citou o caso da Europa, né? Principalmente da Alemanha, que depende quase que, não exclusivamente, mas que depende muito do gás da Rússia. Então, de fato, o conceito de soberania ele está muito ligado com a produção de energia. Não há dúvida nenhuma disso. Em relação a Itaipu, esse é um conceito... A Itaipu é uma história muito interessante. Ela é um sonho já de muitos anos. De antes da sua construção. Havia uma discussão diplomática a esse respeito, desde os anos 50, final dos anos 40, e de se realizar naquele local, naquela tríplice fronteira, por conta do potencial do Rio Paraná, uma usina hidrelétrica. Esse sonho foi sendo estudado, organizado, e chegou-se a um consenso de como seria na realidade, a usina, comandada por um diplomata, talvez mais conhecido não pelo seu papel na diplomacia brasileira, mas pela sua produção literária. Quem foi o definidor da estrutura do Tratado de Itaipu, não do tratado, mas dos termos do tratado, que depois se transformaram num tratado, foi um diplomata que era responsável pela América Latina, chamado João Guimarães Rosa. É esse mesmo. Um dos maiores escritores de literatura da história do Brasil. Ele era diplomata, era responsável pela América Latina, e foi ele quem decidiu 50% da potência produzida para Itaipu para o Paraguai e 50% para o Brasil. Porque a discussão era assim, muitas vezes, olha, mas como o Paraguai vai ficar com 50% se ele é menor que o estado do Paraná? Né? E ele entendeu que, na verdade, na realidade, essa discussão ela tinha relação direta com o potencial do rio. Metade do rio é do Paraguai, metade do rio é do Brasil, portanto não tem como ser definido de forma diferente. E uma outra coisa interessante, um aspecto interessante, é que a obra de engenharia é uma obra de engenharia brasileira, sem dúvida, mas ela evidentemente teve apoio da engenharia internacional, dos Estados Unidos e da Europa, se eu não estou equivocado, inclusive de engenheiros italianos. Mas um dos engenheiros que deu o aval final para a concretização do projeto, que, digamos assim, deu o referendo, né, de acordo, foi um engenheiro que era filho do Albert Einstein. Era um engenheiro que dava aula, se eu não me engano, em Harvard ou em alguma universidade próxima lá de Boston, de Nova York. Ele foi consultado e foi ele quem deu a palavra final. São dois aspectos interessantes que a gente vem descobrindo isso porque Itaipu fez 50 anos agora do início da sua obra, né? E fizemos um documentário, isso está bem esclarecido no documentário. Ela faz parte, sem nenhuma dúvida, de um grande exemplo de diplomacia entre dois países vizinhos. A gente tem um histórico com o Paraguai de guerra, né? De conflito. Aquela região era uma região absolutamente de conflito, né? E a Itaipu é provavelmente o maior exemplo da realização de uma obra de engenharia que veio para pacificar uma região. E hoje nós temos uma convivência absolutamente saudável com o país vizinho, com o país irmão. O Paraguai é um país pequeno, com uma produção econômica muito pequena em relação ao Brasil. E as nossas relações lá são muito, muito produtivas, são muito positivas. E é evidente que dentro desse conceito de soberania, da soberania brasileira, a Itaipu é fundamental. Primeiro porque ela continua sendo uma empresa pública e vai ser para sempre. Porque um país que perde o comando da sua produção energética ou para uma empresa internacional ou para uma nação internacional, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, né, e da Rússia que nós citamos, ele fica dependente da instalação. Exato. E a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe o que vai acontecer. Dentro desse raciocínio seu, eu quero até lembrar a situação da França. O governo francês, logo que iniciou a guerra contra a Ucrânia, Rússia e Ucrânia, o governo francês ele decidiu reestatizar a EDF, que é a empresa de eletricidade francesa, justamente porque estava sendo colocado em xeque a questão da soberania. Levando em conta todos os países ali da Europa que estavam tendo um problema muito grave de preços, estavam subindo os preços, a questão da energia, a escassez, muitas empresas quebrando. Então, foi uma opção de um governo liberal de reestatizar uma empresa num ramo que está diretamente ligado à soberania. E eu acho que isso é uma questão muito importante da gente trabalhar aqui. E dentro disso, eu acho que muitas pessoas não entendem o que realmente é Itaipu.
qual é a natureza jurídica. E muitas pessoas, eu acho que até confundem se é uma empresa mesmo num ramo de atividade econômica. Qual é a natureza jurídica? Eu queria que você pudesse nos explicar a natureza jurídica da Itaipu, quais as leis que regem, porque é uma binacional, ela envolve um tratado do governo paraguaio com o governo brasileiro, enfim, todo esse regramento jurídico da Itaipu, até porque ela também não se submete ao Tribunal de Contas, como que é feito esse controle? Enfim, você pode explicar para a gente, por favor? Não, é importante contextualizar de fato que essa reestatização da empresa francesa, ela veio praticamente no momento em que o Brasil privatizava a sua grande empresa controladora do sistema elétrico brasileiro. Você veja o movimento exatamente ao contrário que o Brasil fez, né? No apagar das luzes do governo, vendendo uma empresa, privatizando uma empresa absolutamente estratégica, exatamente para a soberania nacional, que era a Eletrobras. E ela tem muito a ver com a Itaipu, porque a Eletrobras era de fato a controladora da Itaipu. No tratado, quando foi feito a Itaipu, a regra específica que submete a Itaipu, porque ela é uma empresa binacional, portanto, ela não pode se submeter, isso quem disse foi o Supremo Tribunal Federal, a legislação brasileira nem a legislação paraguaia, porque vai ter conflito, não se sabe qual legislação aplicar, qual a legislação ambiental que se aplica à usina hidrelétrica de Itaipu, qual a legislação... Nós só temos um caso e uma exceção que está previsto, inclusive, no tratado. Mas eu quero voltar ao assunto. Então, para que você regulamentar e poder ter ordem e ter regra na empresa, ter legislação na empresa, se criou um tratado. Um tratado é um documento, como se fosse uma constituição específica para o caso da usina hidrelétrica, que é aprovada pelos dois congressos dos dois países e que vira a regra interna. Além do tratado, existem várias normas internas, norma geral de licitação, existem normas que regulamentam situações específicas dentro da usina, tem todo um regramento, inclusive muito rigoroso. Eu diria até mais rigoroso do que a legislação nacional. E esse regulamento é quem conduz os ramos, os caminhos, os rumos e os caminhos da empresa. Esse regulamento foi aprovado logo quando a empresa entrou em funcionamento e vem até hoje. Ele é formado por 3 anexos, né? Um tratado tem 3 anexos, e o único anexo que cuida exatamente da comercialização do que produz a usina hidrelétrica de Itaipu é o anexo C, que tinha uma previsão de, após os 50 anos, ser revisto, mas não necessariamente modificado. Esse processo de revisão do anexo C começou o ano passado, ainda não terminou, e pode ser que não termine nunca, fica valendo o anexo C que foi criado lá em 1950. Então, de fato, é no ordenamento jurídico brasileiro uma exceção. Sim. Itaipu não se submete à legislação nacional por decisão do Supremo Tribunal Federal. Foram 3 ações civis originárias que foram propostas pelo Ministério Público Federal. Uma delas tinha a pretensão de obrigar a Itaipu a realizar concurso público, a outra para se submeter às normas de licitação. Ambas foram julgadas, e a terceira agora já me recordo. E as 3 foram julgadas improcedentes porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que não havia como submeter a usina, que é uma só, à legislação do Brasil ou à legislação do Paraguai. Ela só se submete à legislação do tratado. Sim. É evidente que dentro da usina, além das suas normas próprias, o corpo jurídico e mais a sua gestão, né, que é composta por 6 diretores, nós temos o diretor-geral, que é o diretor Enio Verri, conhecido de todos, é um deputado federal de vários mandatos, foi secretário de planejamento do estado do Paraná, foi secretário executivo do Ministério do Planejamento, tem uma vida acadêmica, é um economista com doutorado. Nós temos o diretor de coordenação, que é quem faz a interface interna da usina com os municípios e com os órgãos e entes federativos, que é o Carbone, é o diretor. Aí temos um diretor administrativo, o doutor Igor, temos um diretor técnico, que é propriamente quem cuida da questão da usina, é um engenheiro, é o Renato, sim, e um diretor financeiro, que é o André Pepitone, ex-presidente da Agência Nacional de Energia. Essa gestão, portanto, é uma gestão brasileira que tem um espelho na gestão paraguaia. Exatamente os mesmos diretores, as mesmas diretorias, com o mesmo número de funcionários. Todas as decisões da usina de Itaipu são binacionais, portanto, precisa da assinatura dos 2 diretores gerais. O que nós temos lá, então, de certo, de absolutamente certo? O não.
O que nós temos que construir lá num processo de conversa, de diálogo, de convencimento e negociação é o sim. Então, tudo é aprovado pelos dois países. Se um país for contra, já é qualquer coisa, um acordo de uma ação judicial no juizado especial cível brasileiro, que envolva a parte brasileira da Itaipu, se não for homologada que envolve R$20 mil, já é barrado. Não é efetivado. Então, é uma usina que tem, de fato, um exercício diplomático na sua gestão diário, né? Tudo lá a gente faz com diplomacia. E isso é um exemplo de boas práticas para o mundo, porque são dois países que já viveram em litígio, que já guerrearam, e que são vizinhos e que têm uma convivência hoje absolutamente saudável dentro do campo das ideias, do campo, enfim, sem agressão, sem extremismo. Não, e esse é um típico caso de gestão que depende exclusivamente de diálogo. Absolutamente, de diplomacia. E de diplomacia, A usina ela é bem interessante porque no meio da usina existe lá uma faixa que é a que divide os dois países. Você passou para um lado da faixa, um risco no chão, assim, né? Você está no Paraguai, você voltou, você está no Brasil. Era até engraçado porque dependendo do lugar que você estava, como o Paraguai até o ano passado tinha o fuso horário 1 hora a menos que o Brasil, mudava o relógio. Ou se voltava para cá, o relógio voltava a ser brasileiro. É bem interessante. E a mesa de reuniões das diretorias, ela é exatamente no meio dessa faixa. Metade da mesa é brasileira, fica no território brasileiro, e metade fica no do Paraguai. É um prédio central no meio da usina. Mas aí o exemplo de integração ele vem até na demonstração física, né? Porque apesar de ser dividida a mesa, as diretorias sempre foram compartilhadas. São os dois diretores jurídicos que ficam lado a lado, os dois administrativos. Então essa divisão ela é meramente física. Nós trabalhamos ali em conjunto para o bem-estar da usina e evidentemente da federação. É importante que se diga o seguinte: a Itaipu não comercializa energia elétrica. Ela gera energia elétrica e quem comercializava era a Eletrobras. E ela não gera energia, ela gera potência. Ela manda a potência para o sistema que distribui. A energia chega na casa da pessoa pela potência que é produzida pela usina hidrelétrica. Com a privatização da Eletrobras, nós tivemos que fazer uma sucessão e criar uma nova empresa no Brasil para fazer a negociação e a comercialização da potência produzida pela usina hidrelétrica de Itaipu. É uma empresa chamada Embepar. É uma empresa que cuida das negociações, da comercialização do que a Itaipu produz de energia e também das termonucleares. A Itaipu hoje ela produz cerca de 9% da energia do país todo, é isso? Qual é esse percentual? Ela já teve capacidade de produzir praticamente 30% da energia. Certo. Hoje, a média de utilização da usina é de 9% da energia gerada no Brasil. Primeiro, quer dizer o seguinte, isso é muita coisa, tá? Mas isso não é o mais importante, esse não é o principal papel da Itaipu. A Itaipu, hoje nós temos a energia eólica, a energia solar, fotovoltaica que é produzida no Brasil, é praticamente o mesmo percentual que produz a usina hidrelétrica de Itaipu. Na verdade, não é 9%, normalmente é 13%. Tá? Depende da demanda, depende do ano, depende da seca, depende do calor, mas é porque nós trabalhamos com demanda. O importante da Itaipu é o seguinte: o que acontece com a fotovoltaica e com a eólica? Baixou o vento, a eólica diminui a produção. Acabou o sol, a fotovoltaica para de produzir. Esse pico, normalmente, de queda de energia, que é controlado pelo Sistema Nacional, ele acontece por volta das 6 horas da tarde, todos os dias. Aí o que acontece com a Itaipu? A Itaipu liga as turbinas que o Sistema Nacional pede, de acordo com a demanda. E é muito interessante, porque daí você tem uma rampa de subida da produção de energia da Itaipu que é imediata. Basta ligar a turbina, a água começar a descer, a potência que a Itaipu fornece, que vai para todo o centro-oeste brasileiro, ela imediatamente aumenta. As hidrelétricas são as únicas que têm capacidade de fazer isso, de imediatamente colocar energia ou colocar potência de acordo com a necessidade. É só as hidrelétricas que têm, com esse imediatismo, essa possibilidade. E hoje a bateria brasileira, eu diria o backup brasileiro é Itaipu. Porque se nós tivermos um problema lá no Ceará,
Lá no Amazonas, nós só temos um estado que não é integrado, né, no sistema. Talvez um dos sistemas mais perfeitos hoje que existe no mundo. Se tiver um apagão no Ceará, provavelmente a energia que eles vão, a potência que eles vão vir buscar vai ser da Itaipu. Com 15 minutos a gente tem condição de jogar uma energia pelo sistema nacional lá para acabar com esse apagão, dependendo evidentemente da especialidade do problema, né? Se cair uma torre, daí tem um interrompimento físico, não é possível. Estou falando de um sistema mesmo ter um apagão por algum problema de gestão, estourar uma turbina, enfim, não um problema de transmissão apagão, propriamente, né? E o sistema brasileiro ele é todo hoje super integrado e muito bem administrado. Nós temos aí, a nossa engenharia elétrica é altamente especializada, temos expertise nisso, e a Itaipu funciona de fato como o grande backup brasileiro. Ela é a segurança do sistema elétrico brasileiro. Assim, a Itaipu, além da hidrelétrica mesmo, ela tem projetos de produção de energia renovável, de outros tipos de energia renovável? Eólica, enfim? Vários projetos. A Itaipu tem um grande parque tecnológico, talvez um dos maiores do Brasil hoje. Que fica tudo ali em Fica Foz, dentro da usina, tudo em Foz, Muitas famílias, muitas pessoas nunca trabalharam em Foz do Iguaçu. Lá é a usina, lá é o que faz funcionar a máquina. Diretoria jurídica, diretoria administrativa, a diretoria geral sempre teve na capital do estado, que é o centro cívico paranaense. Sim. Com esse fechamento, todas as pessoas foram transferidas da noite para o dia. Na sexta-feira à tarde, por exemplo, a minha... Mas essa aqui em Curitiba era como se fosse um escritório, né? É o escritório. É o escritório. É o escritório. Nós temos um escritório sede em Brasília, sede da empresa em Brasília, por conta do tratado. Tinha Foz do Iguaçu, onde funcionava propriamente a usina. E aqui em Curitiba é onde funcionava a gestão administrativa, diretoria geral, administrativa, financeira e jurídica. Nós perdemos a nossa presença aqui na capital civil do Paraná, mas isso não é um problema, né? Evidentemente que hoje nós já estamos adaptados lá e estamos tocando a usina lá. Quando você fala em parque energético que tem dentro da usina, o que isso significa? Dentro desse parque se produz que tipo de energia renovável? Nós temos lá hoje uma planta de fotovoltaica flutuante. É uma experiência que nós estamos iniciando no lago, tá? É uma experiência pequena, que está começando pequena, mas que tem capacidade para se expandir, porque o lago é muito grande e a gente tem condição de, enfim, né, de tocar isso como um projeto grande. Pode virar um potencial de energia fotovoltaica muito grande. Nós temos um campo de produção de biogás, uma planta já antiga, produz bastante e já está abastecendo com o esterco que é produzido pela... A biomassa? A biomassa que é produzida pelas granjas de porcos lá, esqueci propriamente o termo disso, nós utilizamos esse esterco, essa biomassa, e produzimos biogás e aí abastecemos uma boa parte das granjas da região lá. É um projeto também muito inovador. Temos também a produção de hidrogênio verde, uma planta de hidrogênio verde. Já estamos produzindo hidrogênio verde através dessa que é, de fato, o nosso Menina dos Olhos. É uma fundação privada da Itaipu, dentro da Itaipu, chamada Parque Tec. Dentro da Itaipu, a gente tem, além do Parque Tecnológico, a gente tem também uma universidade, a UniOeste, que é uma universidade lá da região, uma planta da universidade dentro da Itaipu, e também temos a Unila. Aliás, a Unila tem uma obra interessantíssima lá que está sendo construída, que foi abandonada, né, nas gestões anteriores por problema contratual. Sim. O Exército, a Marinha, as Forças Armadas Brasileiras, tem gente muito séria, muito competente, inclusive estão no governo agora fazendo um trabalho brilhante, garantindo a soberania brasileira. Você me perguntou de soberania no começo do programa, eu quero dizer que energia, eu disse para você que energia é um dos pilares. Mas as Forças Armadas, por exemplo, são fundamentais para qualquer nação que se sinta soberana. E nós temos dentro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica Brasileira pessoas interessadíssimas, nacionalistas, né, que gostam e cuidam do Brasil. Então esse parque tecnológico, ele é um fomentador de tecnologia. Sim. A gente faz convênios, contratos, parcerias para a produção de tecnologia, de inovação, e dentre eles está, de fato, as novas potenciais geradoras de energia limpa
a Itaipu, de fato, é uma referência nisso. E é interessante, esses tempos atrás, eu vi, até que é bom que você tocou nesse assunto do hidrogênio verde. O hidrogênio verde, ele basicamente pega a água, separa o hidrogênio através de um processo de eletrólise, né? Mas tem um equipamento que faz essa divisão, diz que é um equipamento de alto custo. E com isso, esse processo, ele chega a custar 4 vezes mais do que o processo de produção de energia através do hidrogênio cinza, que é do gás. E aí eu te pergunto, como que fica essa questão do custo? Porque ainda há um alto custo nesse tipo de energia renovável. E, no fim das contas, quem vai arcar com esse custo final é o consumidor. Doutora Letícia, eu sou o Luiz Fernando, sou advogado, me formei em Direito, não sou engenheiro, não sei te responder. Porque eu fico pensando eu entendo, de fato, é interessante a gente falar, claro. quando a gente fala em transição energética, por que eu trago essa preocupação? É uma bandeira mundial, nós não estamos falando só da questão da Itaipu, claro. É uma bandeira mundial quando a gente traz. Mas a gente também começa a analisar os custos também dessa... Lógico que a transição, esses dias até... Porque quando a gente fala em transição, ela é aos poucos. Foram anos a fio sendo construída toda a infraestrutura com base em energia... em energias fósseis, de fontes fósseis. Então, assim, vai levar ainda muito tempo para que toda a infraestrutura ela seja, digamos, feita agora com base em energia de fontes renováveis. Então, é um processo de transição energética, não há uma ruptura energética, porque ainda nós usamos no Brasil petróleo, enfim. Isso vai gerar ainda é um longo tempo até ter o barateamento disso, porque é um custo hoje, até porque é uma novidade, é um investimento novo. E a gente aqui no Brasil, e o Brasil ele tem esse destaque que nós temos 83%, acho que, da nossa energia do Brasil é energia renovável. Diante disso, você acha que nós estamos ainda num processo de transição energética ou com esse percentual a gente já pode dizer que a transição nossa já está completa? Não, acho que não. Não está completa. A gente tem, evidentemente, um parque de energia renovável que é invejável, é provavelmente o maior do mundo. Eu acho que é o maior do mundo, mas eu estava brincando contigo falando em relação a custos. De fato, o hidrogênio verde é ainda custoso. Uhum. E por isso que ele não tomou a proporção ainda. Mas pode ser que com tecnologia, estudo, desenvolvimento, e é por isso que a gente tem o Parktec para fazer esse trabalho, e evidentemente que outras grandes instituições, né, que estudam e que pensam isso, devem chegar, provavelmente, ou vão avançar para outra energia renovável. Existe muita coisa acontecendo nesse mundo. Eu tive o ano passado em Baku, no Azerbaijão, no COP29. Assim, é uma discussão absolutamente adorável, apaixonante, a discussão sobre energia. Eu ainda estou tateando nisso. Eu sou advogado, não sou engenheiro. Meu conhecimento de energia começou assim nesse processo de envolvimento com a Itaipu, né? Mas é apaixonante o tema. Nós estamos ativamente participando dos trabalhos de formação, né, do COP30 lá em Belém do Pará. A Itaipu tem apoiado aquele projeto como fomentadora de pesquisa, de avanços. Há um monte de recursos da Itaipu investidos lá em saneamento, em hospedagem, nós estamos trabalhando também no porto lá para aumentar o calado do porto, para poder receber os navios que vão receber as pessoas que vêm discutir o COP30. Então, nós temos uma participação muito intensa lá no COP30 e a nossa expectativa é que o COP30 venha um pouco mudar o panorama das últimas COPs, que foram muito mornas e que, de fato, enfraqueceram muito o discurso da energia renovável no mundo. E nós temos um problema gravíssimo que são as visões que os dois maiores países, a maior potência do mundo, têm dessa discussão, que é a China e os Estados Unidos, que não querem nem saber dessa discussão. Nós pensamos que a participação do Brasil e a sede do Brasil como COP30, sendo ele na Amazônia, possa inclusive sensibilizar os grandes líderes mundiais do problema que nós estamos vivendo. Ontem, a Itaipu está fazendo uma série de palestras com o Átila Marino. Lembra dele? Na verdade, ele é um cientista que se destacou na pandemia, incentivando as pessoas a se vacinarem, a se precaverem. Eu lembro dele. O Átila é uma grande figura. Ele está fazendo 30 palestras junto com a Itaipu,
patrocinadas pela Itaipu, para discutir a questão ambiental no mundo. E ontem, ou antes de ontem, foi aqui em Curitiba. E ele trazia exatamente esse tipo de discussão, né? Quer dizer, nós estamos hoje vivendo um momento de quase não ter retorno mais em relação à nossa camada de ozônio, a nossa proteção dos raios solares e da proteção e a sobrevivência da espécie humana. Nós estamos, de fato, chegando num limite, e um limite muito acelerado. Você pode estar vivendo... Você achou... Ele pergunta, né, na palestra, você achou o ano passado um ano quente? Aqui em Curitiba, por exemplo, e ele mostra no gráfico que foi o ano mais quente da história de Curitiba ano passado, 2024. 2025 vai ser o ano mais quente que 2024 e provavelmente 2025 vai ser o ano mais frio dos próximos anos, porque a temperatura está aumentando. Isso é uma coisa que todo mundo sente, e vai chegar uma hora que esse processo vai ser irreversível e nós vamos ter muito problema. Na verdade, o Átila diz o seguinte: a ciência ainda discutia essa questão, poderiam existir outros fatores, traziam os gráficos do mundo em que haviam essas oscilações, e havia uma certa discussão a respeito dos efeitos dos efeitos do clima, no clima, Sim. né? E ainda há uma parcela da população porque a gente vive uma sociedade muito polarizada nos últimos anos, né, De Lázari? Isso não é um segredo, isso é uma coisa que está visível aos olhos de todos nós. E que ainda nega essas questões climáticas, questão de aquecimento global. Tem até um livro muito interessante que fala sobre a história do Galileu Galilei e os negadores da ciência. E conta a história dele lá na época da Idade Média, enfim, que ele demonstrando a questão do Sol e a sociedade do momento fez ele negar todas as descobertas dele para que ele não morresse. Então, faz um paralelo hoje com os avanços com todas as descobertas com relação ao aquecimento global que vêm sendo negadas, né? Isso é bem interessante. Mas você tem uma formação extremamente abrangente. Você foi promotor de justiça, você foi secretário de Segurança Pública do Paraná, você trabalhou no Senado. Dentro dessa sua experiência, que é extremamente vasta e abrangente, se você pudesse propor hoje uma reforma política que aperfeiçoasse a transição energética, De Lázari, qual que seria a sua prioridade? A primeira delas é, de fato, o controle do Estado sobre toda a forma de produção e de distribuição de energia. Eu acredito que o Estado tem que controlar. Existem setores estratégicos em que o Estado tem que controlar. E a produção energética tem muito a ver com soberania, tem tudo a ver com soberania, e eu acho que essa é uma primeira reforma. Controle, eu não estou falando necessariamente... eu acho que tem processos de privatizações que são irreversíveis hoje, que não tem mais como retomar, né? Mas o controle tem que ser absoluto do Estado. Por exemplo, na Eletrobras, no processo de privatização da Eletrobras, foi cometido um crime lesa pátria. O Estado perdeu o seu poder de veto e de mando no Conselho. Isso está sendo retomado agora. O ministro da AGU, ministro Messias, ingressou com um processo, se eu não me engano, está finalizando um acordo, e o Estado que é detentor da maioria das ações vai ter poder de veto. Claro que tem que ter poder de veto, tem que comandar. Esse é o sistema elétrico brasileiro, né? Então, eu acho que esse é o grande segredo. A partir daí, existem inúmeras atitudes que podem ser realizadas. Controle de preço, controle de produção, tecnologia própria, tecnologia nacional. Nós não podemos ficar dependendo de tecnologia internacional. Nós temos que produzir os nossos equipamentos geradores de energia. Por exemplo, a fotovoltaica praticamente inteira brasileira é dependente da China, né? Os equipamentos são chineses. Isso, de fato, pode ser um problema no futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe quais são os conflitos mundiais, as guerras estão estourando o mundo afora. Sim, a matriz energética está aqui, mas daí os equipamentos, toda a infraestrutura depende de equipamentos externos. Então, acaba também caindo no problema da questão da soberania, né? Porque tem que ter o controle de todo o processo, né? Para essa soberania, acho que essas medidas são importantíssimas. É o estímulo à produção científica brasileira, tecnologia, equipamento, e essa forma de controle. Você vê, nós estamos agora com um projeto bem interessante na Lago de Itaipu, tem a ver com o Ministério Público, porque hoje a Itaipu controla praticamente 1/3 do lago com imagens de alta capacidade e que ficam, de fato, monitorando possíveis danos que venham a ser causados ao lago. O nosso instrumento de trabalho é a água. Nós precisamos do lago para continuar produzindo energia. Nós temos uma produção hoje de uma perspectiva de 190 anos ainda de vida útil da usina, e a gente quer prolongar isso para o quanto for possível. Então, nós estamos com um projeto hoje de monitoramento do lago inteiro, até Guaíra. São
178 quilômetros de linha reta e 1.300 quilômetros pelas entradas do rio. Seriam 9 torres, mais 9 torres, nós já temos 3, mais 9 torres de monitoramento do lago com imagens de altíssima definição. Dá para ver um pássaro piscando quando ele está voando, com as imagens de câmeras que nós estamos comprando. Alta tecnologia. Quem tem essa tecnologia? Israel tem, Estados Unidos tem e a Embraer também tem. Então a nossa ideia é nacionalizar Isso, tá certo que os equipamentos não são todos brasileiros lá na Embraer, mas pelo menos a empresa, que era uma empresa pública, não é mais, lamentavelmente, mas ainda é uma empresa brasileira, grande produtora de tecnologia, né? Grande fomentadora de tecnologia e de inovação. A ideia é que a Itaipu faça esse projeto, vai fornecer. Por que eu disse Ministério Público? Porque todo esse equipamento, todas essas imagens vão ser fornecidas para as polícias, para o Ministério Público, para a Receita, para as instituições que têm interesse em monitorar aquela área de fronteira, porque ali o tráfico no lago é uma coisa absurda. Sim, né? Eu fui promotora em Santa Helena, em Foz do Iguaçu. Tem umas imagens nossas da Polícia Federal lá que tem portos clandestinos com mais de 100 barcos que ficam passando. 100 barcos, não estou falando sem nenhum, não, é 100 mesmo, 99, 100. Que prontos para ficar trazendo mercadoria à noite, com passagem noturna. Então, acaba tendo um intercâmbio a expertise da Itaipu acaba tendo um intercâmbio muito grande com a questão da segurança na tríplice fronteira. Né? Então, isso é uma questão de tecnologia. Nós colaboramos bastante com isso. A Itaipu tem uma obrigação socioambiental desde 2005. Quero te explicar isso. Se nós temos tempo ainda? Claro, vamos lá. Quero te explicar isso. A Itaipu, quando foi constituída no seu tratado, ela foi uma empresa exclusivamente para produção de energia hidrelétrica, né? E essa produção de energia, de potência hidrelétrica, era negociada pela Eletrobras. Ponto final. Essa era a finalidade e a função da empresa. Em 2005, o presidente Lula e o presidente Lugo Mendes, o presidente no Paraguai, com sensibilidade social e vendo que a Itaipu já estava praticamente nos finalmente do pagamento da sua dívida, que, portanto, teria uma sobra de recursos pela produção de energia que ela é capaz, de potência que ela é capaz de produzir, entenderam que a empresa não é só uma empresa produtora de energia hidrelétrica. Ela é uma empresa produtora de energia hidrelétrica limpa, a maior do mundo, mas ela também é uma empresa produtora de políticas socioambientais. Portanto, a nossa missão hoje não além da tecnologia, né? Pois é, a nossa missão hoje não é só produzir potência elétrica. A nossa missão hoje é produzir potência elétrica e investir em políticas socioambientais, que significa o quê? Uma série de coisas. Por exemplo, cuidar das nascentes do Paraná. Por quê? Porque as nascentes do Paraná, normalmente, a maioria delas desemboca na nossa bacia lá. E isso é para a gente ter um lago sempre são, sempre sadio, não assoreado, para continuar produzindo energia. Aí a gama de investimentos, por exemplo, em capacitação da agricultura familiar, é uma missão da Itaipu fazer isso. Por quê? Quanto mais tecnologia e capacidade o agricultor familiar tiver, menos ele vai prejudicar o meio ambiente e, portanto, mais tempo vai durar a usina. Essa é a concepção. E os investimentos que estão sendo feitos hoje têm essa visão macro de que nós vivemos num meio ambiente que ele é todo interligado e que, portanto, precisa de uma atenção geral, não uma atenção específica para uma determinada região. Por isso que a Itaipu tem feito investimentos nos 399 municípios do Paraná, que são os municípios afetados pela usina, mais, se eu não me engano, 30 ou 40 municípios do Mato Grosso do Sul, porque são os municípios que são afetados diretamente pelo Lago de Itaipu. E são investimentos assim, adequação de estradas rurais, pavimentação de estradas e de ruas que assoreiam os rios, investimento em resíduos, em tratamento de resíduos, em usinas fotovoltaicas, tudo que envolve o grande sistema de proteção do meio ambiente. Essa é a nossa grande missão hoje. E na distribuição da energia também existe algum incentivo, algum projeto dentro da Itaipu? Porque, assim, eu pergunto pela seguinte razão. A gente tem um paradoxo da energia no Brasil, que nós temos energia de sobra, mas também nós sofremos com essa questão da distribuição. Então, tem questões de apagão em São Paulo, enfim, existem ainda essas questões, claro, que são questões complexas, envolve aí questões climáticas, investimento. Mas eu queria saber se dentro da Itaipu existe algum projeto de infraestrutura para que abranja desde a geração até que a energia chegue na ponta da linha ali, no final da... Não. Nós estamos agora numa como é que se diz? Numa
renovação da nossa linha de transmissão. A me fugiu a sigla agora, já me lembro. HVDC é a linha que leva a energia produzida da Itaipu para São Paulo. Foi o primeiro projeto, grande projeto inovador, já tem muitos anos, ele está sendo agora remodelado. A Itaipu investe em tecnologia o tempo todo e está vendo sempre 10, 15, 20 anos na frente. Nós estamos reestruturando a empresa agora num projeto que envolve quase R$1,5 bilhão e mais ou menos 15 anos de trabalho. As nossas máquinas geradoras as nossas turbinas, né? Elas passam por constantes atualizações, constantes manutenções. Então, ela é uma empresa que funciona assim na máxima eficiência possível. Existem vários projetos nesse sentido. Bacana. E, De Lázari, só para a gente finalizar, tem um tema que me traz uma certa inquietude, que é a questão do impacto social. A gente, muito embora haja no Brasil um acesso praticamente universal à energia, acho que só 0,2% da população ainda não tem acesso à energia elétrica no Brasil, principalmente algumas comunidades rurais e ainda os povos da Amazônia Legal, mas há já uma certa democratização da energia. Ela é acessível, pelo menos fisicamente. Principalmente por conta de alguns projetos, como o Luz para Todos, que foi um projeto de 2003, que levou, nesses mais de 20 anos, levou energia elétrica para quase 17 milhões de pessoas. Então, foi um projeto bastante inclusivo. Mas ainda existem alguns dados, por exemplo, que trazem a questão da segurança da energia, da estabilidade. Consta ainda que cerca de metade da população que vive em comunidades periféricas ainda tem que lidar com fontes de energias inseguras e instáveis. E cerca de 16% da população brasileira sofre com alguma forma de precariedade no fornecimento de energia. E aqui eu estou falando de ligação insegura, instável. Isso impacta em várias áreas da vida do ser humano. Na educação. Então, chega à noite, a criança dessa comunidade ela não tem a luz, não tem energia elétrica, ela não consegue estudar. Impacta na questão da saúde, porque os postos de saúde não têm refrigeração adequada para vacinas, medicamentos, alimentos, enfim. Eu quero finalizar perguntando, porque eu acho que essa questão da pobreza energética, ela acaba afetando um grande percentual da população brasileira, principalmente porque grande parte dessa população ainda não tem renda suficiente para arcar com os custos da energia elétrica. Então, ela lá no final das contas, como consumidora final, ela não tem também o dinheiro. Então, além da questão da precariedade, da instabilidade, da insegurança, tem essa questão da renda. Então, eu quero te perguntar se, dentro da Itaipu, ou enfim, como uma grande empresa que traz essa questão de infraestrutura, se existe algum projeto que lida com essa questão do acesso à energia elétrica de forma mais inclusiva, mais estável, mais justa, principalmente para a população mais vulnerável? Na verdade, a Itaipu não realiza esse trabalho de fato. A nossa missão, e nós só podemos produzir, gerar energia. Nós não temos nenhuma relação de distribuição de energia. Sim. A energia da Itaipu, ela sai dali e vai direto para São Paulo, para o sistema. Ela não fica nem em Foz do Iguaçu, a gente não distribui. Sim. Quem distribui energia em Foz do Iguaçu é a Copel. E, aliás, acaba sendo mais uma questão de políticas públicas, né? É por isso que o controle dos preços e da distribuição tem que sempre ficar na mão do governo. Porque senão a gente perde. Porque o mercado privado ele vai querer ganhar dinheiro com isso. E, por exemplo, lá naquela cidadezinha do interior, lá naquele sítiozinho lá do interior, que não vai dar lucro nenhum, porque é um pelo outro, o lucro ele fica no todo, não fica só no caso específico, né? O empresário, enfim, o capitalista não vai ter interesse em não ter lucro, distribuir energia para não ter lucro. Então, a distribuição e o preço tem que ser sempre controlado pelo políticas governo. Políticas públicas, né? Para manter a soberania, sem Exato. Dúvida. É um sistema bastante complexo, sim, né? Sim, é um assunto apaixonante. Exato. Pode ficar falando aqui dias. Vamos fazer episódios variados. variados. A gente tem tanta coisa para falar da Itaipu, assim, nós ficamos falando muito de energia, mas a Itaipu é muito mais do que isso hoje, sabe? Ela tem uma série de inúmeros convênios com entidades do terceiro setor, que trabalham dos mais diversos assuntos. A gente tem uma parceria com a CUFA hoje para capacitação de jovens das favelas. Nós temos uma parceria com entidades para... Isso já é um projeto social.
total social. Nós fazemos muito social. O ano passado foi 1,5 bilhão de investimentos em área social com projetos para, inclusive, entidades que cuidam de drogaditos, a Casa da Mulher Brasileira, a primeira de uma cidade de fronteira no Brasil, está sendo construída pela Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, um projeto espetacular. Nós temos, projetos na área social das mais diversas. Nós temos um projeto para capacitação de merendeiras, para aprenderem a fazer merenda melhor, de mais qualidade, com mais nutrientes para as crianças. A gente tem parcerias com a Secretaria de Estado do Paraná para, por exemplo, fornecimento de material didático e material escolar para as crianças. A gente constrói batalhão de polícia militar com convênio com o Estado do Paraná. Sim. A Itaipu faz ponte de divisa Paraguai e Brasil, faz estradas, construiu a estrada da Boiadeira, fez o contorno de Cascavel. São projetos sociais para melhoria da qualidade de vida da população paranaense e brasileira, de infraestrutura. Basicamente, projetos voltados para o social, projetos que têm uma função eminentemente social. E é uma grande empresa, uma empresa que é orgulho do Paraná, do Brasil, do Paraguai. É uma empresa que todos os dias que eu faço, a gente trabalha, a gestão é fora da usina, né? Na usina só fica a técnica e a coordenação. Mas eu tenho uma reunião pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias lá na usina. Toda vez que eu chego na usina, eu sou impactado com aquele 198 metros de altura de uma coluna de concreto que segura uma água, que é uma coisa impressionante e impacta qualquer um. Você conhece lá, não sei se o doutor Alexandre conhece, a Ana Paula também conhece. É uma coisa impressionante. Quem não foi, deve ir, porque ela tem acesso à visitação, é um passeio super legal, super completo, e é muito divertido, inclusive, e é muito impressionante. É um exemplo para o mundo do que é a integração de dois países, de como as pessoas de culturas diferentes, de língua diferente, de dimensão diferente, de capacidade econômica diferente, podem conviver harmoniosamente, que é como a gente faz lá na Itaipu. Por isso que ela tem essa natureza, que a gente fala sui generis, mas ela é muito peculiar, ela não pode ser comparada a uma empresa que exerce uma atividade econômica, porque ela é um grande projeto de infraestrutura, de projetos socioambientais, enfim, envolve vários setores da sociedade ali. É um grande projeto de diplomacia que tem como único objetivo melhorar a vida das pessoas. Isso é fundamental, essa é a essência da Itaipu, e é isso que a gente tem tentado fazer nessa nova gestão do presidente Lula e do diretor Enio. Bom, mas eu agradeço imensamente, sei que a sua agenda é lotada e eu fico muito feliz de você ter vindo, aceitado participar hoje do nosso episódio. De Lázaro, é um grande prazer ter você aqui conosco, ter esclarecido tantas questões importantes aí, porque eu acredito que muitas pessoas ainda não entendem, não sabem como que funciona a Itaipu, essa questão da energia, soberania, enfim. São temas, assim, que não são temas só do momento, são temas, assim, de toda uma sociedade, é um tema global, assim, são temas que hoje trazem uma preocupação de todo mundo. Né? Então, fazem uma parte da agenda e da vida das pessoas. Exato. Todo mundo é, de alguma forma, afetado, positivo ou negativamente, pelo meio ambiente. Exato. Na sua casa, no seu trabalho, na sua viagem, no seu lazer. Então, essa é uma preocupação que tem que ser de todos a partir de hoje. O país tem que investir muito em qualificação, em treinamento. As pessoas precisam entender o que está acontecendo no mundo. Nós estamos. Quero chamar a atenção para isso. Num momento em que nós precisamos decidir que rumo nós vamos tomar para o planeta, porque a situação não está boa. A gente tem visto terremotos no Brasil, né? Desgraças no Brasil. Ano passado, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que acontece todo ano em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem acontecido em Curitiba. Aqui mesmo, choveu muito, daqui a pouco a Vicente Machado, que nós estamos próximos aqui, está alagada, né? Exato. Ali a região central de Curitiba. Isso não era uma coisa muito comum, né? As chuvas estão cada vez mais violentas. Isso é uma manifestação de que a coisa não está legal, alguma coisa está errada. E nós precisamos acordar para isso. Sinal de alerta, né? Acho que esse teu programa pode sempre estar trazendo essa discussão. A gente tem grandes juristas brasileiros que compreendem muito melhor do que eu essa questão, e acho que esse tema é um tema que você tem que ser recorrente no seu programa. Quem sou eu para ficar falando do seu programa? Não, né? Mas a gente já fez é importantíssimo. A gente fez um episódio sobre crise climática bem interessante. Legal. Então, eu acho que é uma pauta que tem muitas especificidades. Isso. Então, tem que ser trabalhada em cada ponto para ter esse olhar mais abrangente, para que esclareça mesmo a população, porque eu acho que é um tema do dia a dia das pessoas. Exatamente. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Sucesso para vocês. Obrigada. Aqui.